Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Carlos Daltos, professor de Geografia do Brasil aqui no cursinho, e estou agora convidando para vocês assistirem essa próxima aula, que nós vamos falar sobre o tempo geológico da Terra e também da estrutura da Terra. Então, não perca mais tempo, pegue seu lápis e a sua caneta, vamos marcar todo o conteúdo essencial para vocês arrasarem na prova do vestibular. Então, vem junto comigo e vamos arrasar! Vamos começar a nossa aula então, pessoal. Então, é Geografia do Brasil e o tema da nossa aula é sobre Geologia. Lembrando que essa é a segunda aula da primeira parte da apostila aí de vocês. Nós temos como os objetivos hoje entender e compreender sobre os conceitos básicos de Geologia e também sobre a estrutura da Terra também. Lembrando que Geologia do Brasil, nós vamos entender os conteúdos mais básicos. Vocês vão se aprofundar mais durante Geografia Geral, que é a professora Heloísa que está ministrando. Então, os objetivos finais da nossa aula é deixar um resumo de toda a aula especificamente para vocês. Também nós vamos fazer exercícios resolvidos juntos durante esta aula. E eu vou deixar 3 exercícios propostos lá na sala do Class. E também você já pode estar resolvendo os exercícios da apostila também referente a esta aula. Antes de iniciarmos a nossa aula mesmo sobre geologia, peço para aqueles que não assistiu a aula 1 da segunda parte que volte, assista, faça os exercícios e posteriormente venha assistir essa segunda aula da primeira parte sobre geologia. Antes, vamos ver o que a gente estudou na aula anterior? Então, vem junto comigo. Então, a gente viu que o Brasil ele tem as suas zonas de temperatura existentes, são 2, não esqueçam, a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio, que são as zonas de temperatura existentes no Brasil. Nós vimos também que o Brasil possui 4 fusos horários e desde 2018 ele não utiliza mais o horário de verão. Vimos também que o Brasil ele tem 26 estados, mais o Distrito Federal, e o Brasil ele é uma república federativa, não esqueça disso também. E a divisão política brasileira ela foi elaborada pela primeira vez lá em 1940 e a última revisão foi feita em 1988. E existe 3 regiões geoeconômicas ou complexos regionais. Lembrando, pessoal, vamos aqui recordar. Esses são mesmos termos, significa a mesma coisa. Então, se aparecer na sua prova um ou outro, os dois, significa a mesma coisa, tá bom? Então, vamos ver. A região Amazônia é uma das maiores regiões existentes aqui no Brasil, porém a menos povoada. Está a Grande Floresta Amazônica e também temos a Zona Franca de Manaus, que é importantíssimo para toda a região. Já o Nordeste abriga cerca de 25% da população brasileira. Existe uma grande diversidade no seu turismo. Lembre-se das festas, Ano Novo, a festa de São João e Carnaval. São as principais de todo o litoral nordestino. Também nós temos a indústria que vem ganhando vários destaques, principalmente onde? Pernambuco e Bahia, isso mesmo. E nós temos os períodos de maiores estiagens existentes no Brasil, né? Nós temos o sertão nordestino, que fica cerca de 3, 4, 5 meses às vezes sem ver uma chuva significativa, para ajudar na agricultura, né? E também lá existe alguns dos menores índices socioeconômicos de todo o país, tá bom? Essas são as principais características da região Nordeste. Já na região Centro-Sul, é a região mais povoada, é a região mais desenvolvida economicamente, industrialmente também. É uma região que tem uma infraestrutura desenvolvida com grandes aeroportos, portos, rodovias, uma ampla rede rodoferroviária e também é uma região onde encontramos os maiores expressivos índices de desigualdade social no país também, né? Com uma má grande distribuição de renda e uma qualidade de vida e de consumo. Ou seja, a região Centro-Sul ela é uma região muito rica, principalmente o estado de São Paulo, que é um dos estados mais ricos da nação brasileira, né, de todo o território brasileiro,
porém a região centro-sul, onde nós temos as maiores desigualdades sociais, ou seja, nós temos pessoas muito ricas morando nessas regiões, nós temos pessoas milionárias, mas nós temos também pessoas que não têm nem o que comer, sobrevive na extrema pobreza, tá bom? Então essas são as principais características que nós vimos na aula anterior. Então bora lá para a gente ver a nossa segunda aula da primeira parte. Vem junto comigo. Então, pessoal, vamos começar com a nossa aula de hoje falando sobre as características gerais da origem da Terra, né? Ou seja, como que houve o surgimento de todo o universo, do planeta Terra, do sistema solar, né? Como que foi? São várias perguntas que nós vamos responder a partir desta aula. Então, pessoal, o universo ele surgiu aproximadamente há 15 bilhões de anos atrás, mas como que ele surgiu, professor? Foi a partir de nuvens de gás e nuvens de poeira que se juntaram e se explodiram. Sim, aquela explosão que vocês estudaram lá na quinta, na sexta série, a Big Bang. E já o planeta Terra? Como que ele surgiu? Ele surgiu aproximadamente há 4,6 bilhões de anos atrás, né? Alguns cientistas estudiosos, eles defendem que o resfriamento gradativo e a perda da radiação, dos gases, das poeiras cósmicas, condensaram-se e se fundiram, né? Então, foi a partir da perda da radiação de gases gradativo, ou seja, foi bilhões e bilhões de anos para se condensaram e se fundiram, aí sim que houve a formação do planeta Terra, né? O planeta passou por várias oscilações de temperatura e parte dos elementos químicos foram reagindo e formando os novos materiais, né? Com esse resfriamento, ele foi possível a formação de elementos em estado sólido, líquido, gasoso e uma rara combinação adequada com esses três fatores surgiram a vida. Então, a vida foi possível somente a partir do resfriamento e a formação de alguns elementos que a gente conhece até os dias atuais, ou seja, sólido, líquido e gasoso. Aqui, pessoal, lá tem uma televisãozinha moderna, top, né, que eu deixei um documentário da NetGeo que fala sobre construindo o planeta Terra. Ele tem aproximadamente 1h e 34 minutos e ele vai relatar tudo o que aconteceu nos últimos 15 bilhões de anos atrás até os dias atuais, tá bom? Então ele é muito enriquecedor em comentários, em análises e de imagens também, que vai ajudar vocês muito a fixarem o conteúdo, tá bom? Aqui, pessoal, eu deixei um histórico geológico da Terra, tá bom? Aqui, ó, deixa eu pegar a minha canetinha aqui. Vocês podem ver que aqui eu tenho a formação da Terra de 4,6 bilhões de anos até os dias atuais, tá bom? Então, vocês não precisam ficar aguardando, pessoal, muito esses detalhes dos seres vivos ou também quando houve as formações de grandes montanhas. Isso nós vamos ver posteriormente. O que eu preciso que vocês guardem para vocês fazerem uma prova do vestibular são as eras geológicas e a sua sequência. Vocês estão vendo que aqui cada cor representa uma era geológica, tá bom? E aqui ao lado vocês têm como se fosse uma legenda, tá bom? Agora, pessoal, aqui eu também deixei um histórico geológico da Terra, mas diferente. É uma tabela onde vocês têm o período de todo o histórico geológico da Terra, né? Vocês têm os períodos, vocês têm as épocas e o principal que eu preciso que vocês guardem, ou seja, são as eras, os períodos e os principais acontecimentos, tá bom? Para essa tabela, eu preciso que vocês vão lendo, vocês vão entendendo de baixo para cima, ó, daqui para cima, tá bom? Ou seja, de 4,5 bilhões de anos atrás até os dias atuais. Tá bom? Então, essa é uma tabela muito importante. Preciso que vocês leiam, que vocês fixem os principais acontecimentos que houve durante todo o histórico geológico da Terra. Então, pessoal, dando continuidade à nossa aula, vamos falar sobre a estrutura da Terra agora. Ou seja, nós vamos falar sobre a crosta, o manto, o núcleo externo e o núcleo interno. Vamos ver quais são as principais características de cada camada da Terra. E para um exemplo que muitos professores utilizam, principalmente nas escolas,
o ovo. Então, nós vamos comparar a estrutura da Terra igual a de um ovo, tá bom? Então, a crosta seria a casca do ovo, né? Que é uma camada mais superficial, ou seja, uma camada fina, de superfície terrestre, né? É composta por rochas sólidas, constituídas principalmente, guarde muito este nome, eu vou até grifar aqui para vocês verem, oxigênio, silício, alumínio, magnésio e ferro. Então, essas 5 características, não esqueçam, tá bom? É a parte do planeta que possui 70 quilômetros de espessura, na parte total da crosta, tá bom? E a crosta também, pessoal, ela se divide em duas partes também. Nós podemos classificar ela como cial ou crosta superior, com predomínio de silício e alumínio. Olha só, não esqueça dessas duas características principais. Que é a camada mais externa, com uma variação de 15 a 25 quilômetros e uma temperatura em torno de aproximadamente 600 graus. A outra parte, como eu disse, né, que são duas, acima ou a crosta inferior é composta por silício e magnésio, que fica embaixo da primeira e tem uma espessura entre 30 a 35 quilômetros. Além também de ser mais densa e tem uma temperatura aproximadamente de 1.200 graus. A crosta ela se manifesta os fenômenos formadores, como os minérios, as rochas, os solos e as formas dos relevos. Então, esta é as principais características da crosta que vocês têm que guardar para fazer o vestibular. Deixa eu guardar meu ovinho aqui. Agora, a outra parte é o manto. Vamos pegar o ovo de novo, mas agora, tanão, eu cortei o ovo no meio para vocês verem. Então, o manto seria toda essa parte branca do ovo, né? Que está o quê? Para baixo da crosta, como se fosse o quê? A casca do ovo, né? Então, a casca seria a crosta e essa parte branca seria o manto. Então, vamos ver as principais características do manto, né? Embora funcione como sólida para a passagem de ondas sísmicas, então toda a parte do manto, ela é muito benéfica para a passagem das ondas sísmicas, tem um comportamento viscoso, fluido e movimenta-se muito lentamente, né? Então, essa parte que ela se movimenta muito lentamente, toda a parte do manto. Constitui-se quase 68% da massa do planeta Terra, ou seja, de todo o planeta. Sua espessura média de aproximadamente 4.600 quilômetros e a temperatura pode chegar até 4.000 graus. Na parte superior se tem a astenosfera, que é a mais maleável e apresenta grandes movimentos. Sobre elas que se assentam as placas tectônicas formadoras da litosfera. Então, essas são as principais características do manto que vocês têm que guardar para fazer o vestibular, tá bom, pessoal? Já o núcleo, vamos ver o núcleo, seria toda essa parte branca. Porém, nós temos o núcleo externo e o núcleo interno. Aqui no ovo, por exemplo, nós temos só uma camada, mas é como se no meio tivesse uma linha um pouco mais escura, que seria o núcleo interno. Vamos ver agora as características gerais do núcleo, tá bom? Tanto interno quanto externo. Então, o núcleo, as suas características gerais é chamado também de NIF. Então, o núcleo pode ser chamado também de NIF. Vocês podem achar isso na prova de vocês. Sua composição metálica pode ser níquel e ferro. Sua espessura tem aproximadamente 1.700 quilômetros e chega até 6.000 graus de temperatura. Como mesmo eu disse, o núcleo ele pode ser dividido em externo e pode ser dividido em interno. O núcleo externo é líquido com a ocorrência de movimentos convectivos e é importante para o achatamento dos polos e o uso da bússola. Olha só que interessante. Graças ao núcleo externo, que é este daqui, ó, o núcleo externo, existe o achatamento nos polos e também a gente pode usar a bússola. Se não fosse o núcleo externo, não iria existir o achatamento dos polos e também não conseguiríamos usar a bússola, tá?
Já o núcleo interno, que é essa partezinha aqui amarelinho mais claro, ó, o núcleo interno, ele é sólido. E existem muitas pesquisas sobre o núcleo interno, mas os resultados são muito poucos ainda, tá bom? Que fala sobre os núcleos. Então, essas são as principais características da crosta, o manto, o núcleo externo e o núcleo interno. Depois do ovo, né, gente? O ovinho, depois a gente acaba, né, comendo no almoço aqui ou na janta. Aí, sobre a estrutura da Terra, eu coloquei mais duas características que podem aparecer nas suas provas. Por quê, professor? Dependendo de onde você for fazer o vestibular, às vezes eles podem cobrar também. Por quê? Como eu mesmo disse, nós temos a crosta, deixa eu fazer aqui em vermelhinho aqui para vocês verem. Nós temos a crosta, nós temos o manto, nós temos o núcleo externo e nós temos o núcleo interno. Essas são as principais características que nós já vimos. Porém, algumas provas, elas podem cobrar essa parte que fica entre uma área ou outra, ou seja, entre a crosta e o manto, nós temos a descontinuidade de Mohovorovic, tá bom? Então, nós temos esta descontinuidade. Isso pode aparecer no seu vestibular, tá bom? E entre o manto e o núcleo, tanto quanto interno ou externo, existe a descontinuidade de Gutenberg, tá bom? Vocês podem estar usando esses nomes. Gutenberg, que fica entre o manto e o núcleo externo, e entre a crosta e o manto, nós temos a descontinuidade de Morovicki. Tá bom? Então, a descontinuidade de Morovicki, ou simplesmente Moro, nela as variações sísmicas costumam ser mais rápidas e mais fluídas em relação à sua composição externa. Ou seja, entre uma passagem e outra, as variações sísmicas elas são mais rápidas do que, por exemplo, na crosta ou no manto. Já a descontinuidade de Gutenberg, ou conhecida também como Reicher-Gutenberg, ela encontra-se totalmente em estado líquido e apresenta temperaturas maiores que o manto. Olha só que curiosidade. Então, entre o manto e o núcleo, existe a descontinuidade de Gutenberg. E nesta localidade, nesta passagem entre uma e outra, apresenta umas temperaturas maiores que o manto, ou seja, são fases entre um e outra, fases pequenas, tá bom? Pequenas, quando eu falo pequenas, pessoal, me refiro a alguns quilômetros, tá bom? Mas existem características próprias entre elas. Tudo bem, pessoal? Vamos agora. A gente já estudou, né, pessoal, anteriormente, que eles foram e tentaram, né, chegar até o núcleo interno. Já há alguns anos atrás, alguns cientistas estudiosos tentaram chegar até o núcleo interno, né, do nosso planeta. Porém, nunca conseguiram chegar naquela localidade. Houve muitas pesquisas. Mas como que eu sei, professor, que existe o núcleo interno, o externo, a crosta, o manto, né? Como que eu sei que existe todas essas passagens? Então, foi a partir da Primeira Guerra Mundial, como eu coloquei entre Estados Unidos e da ex-União da República Soviética Socialista, né? Então, foi uma guerra entre essas duas nações e teve alguns outros países que participaram também. Este aqui é uma foto onde que eles tentaram fazer uma perfuração. Olha só, pessoal, e hoje está tampado, né? Então, eles chamaram de poço super profundo de cola, ou seja, o buraco mais profundo cavado pelo homem na Terra. Esta estrutura tem 12.200 quilômetros, e os soviéticos que tentaram chegar até o núcleo, né, da Terra levaram quase 20 anos para concluí-la, ou seja, levaram 20 anos para cavarem 12.200 quilômetros. Apresenta uma temperatura em torno de 180 graus, pessoal. Ou seja, a partir dessa profundidade, ou até mesmo um pouquinho antes, de 150, qualquer aparelho, qualquer maquinário que tenta perfurar mais do que isso, começa a derreter por causa da alta temperatura. Não existe ainda uma tecnologia desenvolvida que resista a uma temperatura tão elevada, né? Então, em torno de 4 km de profundidade foram encontrados
fósseis de organismos marinhos celulares com cerca de 200 milhões de anos de idade. Ou seja, então, a era geológica, né, toda a parte histórica da era geológica, né, que nós conhecemos até hoje, foi desenvolvida principalmente a partir da Primeira Guerra Mundial, graças a essa tentativa, né, de chegar até o núcleo interno da Terra. Então, houve uma melhoria muito grande depois disso para a gente entender a real idade do planeta Terra, né? Descobriram que a partir de 50 quilômetros há uma refração, ou seja, desvio de ondas. É a partir daí que nós temos o manto, né? A partir um pouco mais adiante que nós temos o núcleo externo e interno também. Perceberam a existência de outros tipos de rochas e descobriram outras camadas de terra também, né? O meio de pesquisas utilizado foi a partir de ondas de rádio, ou seja, eles utilizaram as ondas de rádio a partir desta localidade para entender a Terra, ou seja, foi a partir daí que eles classificaram partes da Terra onde as ondas sísmicas elas propagam mais rapidamente e outros locais onde que elas propagam com uma velocidade menor dentro do nosso planeta Terra, mas ainda ele é muito desconhecido pela sua alta temperatura, né? Qual era o objetivo deles estarem fazendo todo este buraco, né? Daí no caso que foi chamado de Poço super profundo de Kola. Lembra-se, de Kola é uma cidade, tá bom? É uma cidade que se chama Kola, por isso que eles colocaram este nome. Foi para quê? Naquela época, eles queriam prever futuros terremotos, ou seja, eles tinham um objetivo que era prever os futuros terremotos que poderiam acontecer em algumas localidades do planeta Terra, porém, eles acabaram conseguindo descobrir outras façanhas, outras curiosidades que já tinham, mas as pessoas não sabiam como que elas iriam decifrar, né? Como que elas iriam descobrir se eram verdadeiras ou não. Então foi a partir desse poço super profundo de Kola que acabaram respondendo muitas questões sobre o histórico, né, da geologia do planeta Terra. Então, pessoal, ainda falando sobre a estrutura da Terra, agora nós temos algumas outras características para a gente entender e para a gente já finalizar já este assunto, né? Então, nós temos do ponto de vista da ecologia agora, tá bom? O planeta da Terra, ele é um sistema estruturado em 3 subsistemas abióticos e um sistema biótico. Então, vamos ver agora as principais características dos subsistemas abióticos e um do sistema biótico. Então, os subsistemas terrestres abióticos, nós temos a atmosfera, hidrosferas e litosfera, Então, a atmosfera é a camada gasosa que envolve toda a Terra. Então, a atmosfera é toda aquela camada que envolve a Terra, que nós vamos estudar lá em climatologia, nós vamos estar se aprofundando um pouco comigo aqui na Geografia do Brasil e também com a professora Heloísa, tá bom? A hidrosfera é a camada aquosa da Terra, ou seja, são as águas, né? São os oceanos principalmente, a hidrosfera. Já a litosfera é a camada sólida ou rochosa da Terra, né? Então, essas são a camada litosfera. Até mesmo aqui neste desenho, ó, nós temos a litosfera, ó. Aqui seria a litosfera, aqui seria a atmosfera, né? Daí no caso, e a hidrosfera, caso se tivesse a parte aquosa da Terra. Tá bom, pessoal? Agora, os subsistemas terrestres bióticos, ou seja, a biosfera. Você lembra quando vocês estudaram lá na 8ª série, primeiro ano do ensino médio? Vocês estudaram um pouquinho sobre a biosfera, né? É a camada que corresponde ao conjunto de seres vivos que habitam a litosfera e a hidrosfera. Ou seja, então, são todos os seres vivos que habitam tanto a litosfera ou a hidrosfera. Não esqueçam disso, tá bom? Lembrando que é todos os seres vivos, tá bom? Tanto quanto as das camadas aquáticas, né, ou aquosa da Terra, ou a camada sólida ou rochosa da Terra, tá bom?
Já a astenosferas, olha só, nós temos aqui, tá um pouquinho apagadinho, mas eu vou circular aqui. Deixa eu circular de outra cor aqui para vocês verem, pessoal. Olha, nós temos astenosferas. Vamos ver a sua importância. Ela situa-se entre 75 e 250 quilômetros aproximadamente, né, dependendo do autor que vocês forem utilizar para vocês fazerem a leitura, de profundidade da superfície terrestre. Sabe-se que a propagação das ondas sísmicas, olha, nós falamos agora de pouco, né, sobre a propagação das ondas sísmicas nessa camada da Terra diminui. Olha só. Cuidado com isso, que às vezes pode ser uma pegadinha do vestibular também, tá? E volta a aumentar ao atravessarem a zona de transição entre a crosta e o manto. Opa, vamos pegar o nosso ovinho de novo. Olha só. Então, nós temos o ovinho. A casca do ovo é como se fosse a crosta. E dentro do ovo, aquela partinha mais branca, né? Seria o quê? O manto. Então, entre a crosta e o manto, nós temos a astenosfera, né? O que eu já mesmo relatei, o quê? Elas são o quê? Eles perceberam o quê? Que a propagação das ondas sísmicas, ela diminui nessa faixa da astenosfera. Passando as astenosferas, nós vamos ter o manto e ela já volta a aumentar de novo as ondas sísmicas, tá bom? Então, as ondas sísmicas vêm com uma velocidade, hora que ela chega lá na astenosfera, ela diminui, hora que ela chega no manto, ela aumenta de novo. É assim que funciona, tá bom, pessoal? Então, vamos ver agora um resumo de toda a aula que nós vimos hoje. São bastantes assuntos, são bastantes termos. Peço para vocês reverem essa aula mais de uma vez e assistir aquele vídeo da NetGeo também. Então, calcula-se que o sistema solar na qual a Terra faz parte, ela foi formada há aproximadamente de 4,6 bilhões de anos, isso dependendo do autor. O planeta passou por várias oscilações de temperatura e parte dos elementos químicos foram reagindo, formando os novos materiais. Com esse resfriamento foi possível a formação dos elementos. Lembre-se dos elementos, que eles são estado sólido, líquido e gasoso, tá bom? Graças a esses três elementos é que houve o surgimento da vida, tá bom? A estrutura da Terra ela se divide em crosta, manto, núcleo externo e núcleo interno. A crosta é a camada superficial mais fina da superfície terrestre. Lembre-se da casquinha do ovo. É composta por rochas sólidas, constituído por oxigênio, silício, alumínio, magnésio e ferro. Essa parte do planeta possui aproximadamente 70 quilômetros de espessura, dependendo aos autores ou livros ou algum outro material que vocês forem fazer pesquisa para vocês estarem se aprofundando mais ainda sobre este conteúdo, eles podem estar usando um pouquinho mais ou um pouquinho menos, tá bom? Já o manto funciona como sólido, que não passa de ondas sísmicas, né? Tem um comportamento viscoso, fluido e movimentando-se muito lentamente. Constitui-se quase 68% da massa total do planeta. Sua espessura média de aproximadamente 4.600 quilômetros e sua temperatura pode chegar a 4.000 graus. O núcleo, ele é também chamado de NIF, sua composição metálica é níquel e ferro. Do ponto de vista ecológico, o planeta Terra é um sistema estruturado em 3 subsistemas abióticos e um sistema biótico. Aqui no núcleo, lembre-se, nós temos o núcleo externo e o núcleo interno também. Tá bom, pessoal? Agora vamos ver, pessoal, como que esse conteúdo ele cai na prova de vocês, né? Isso aqui é uma prova da Universidade Federal do Paraná. Aí ela diz assim, leia o fragmento do texto a seguir. Tais mudanças nas partes superficiais do globo pareciam para mim improváveis de acontecer se a Terra fosse sólida até o centro. Desse modo, imaginei que as partes internas poderiam ser um fluido mais denso e de densidade específica maior que qualquer outro sólido que conhecemos, que assim poderia nadar ou no ou sobre aquele fluido. Desse modo, a superfície da Terra seria uma casca, lembre-se da casca, capaz de quebrar e desordenada. Então, ela pode quebrar e ela pode ser desordenada, ou seja, pode ser em vários fragmentos, pelos movimentos violentos do fluido sobre a qual repousa.
Essa foi tirada de um livro, né? Daí no caso, né? Um livro da Carta para o Geólogo Francês, né? Para entender a Terra. É um livro muito famoso caso alguém for fazer algum curso destinado principalmente às áreas geográficas, né? Às áreas geológicas, né? Aí ele faz a seguinte pergunta. Sobre a estrutura interna da Terra. Olha só, sobre a estrutura interna da Terra. Podes afirmar que a crosta é uma camada única constituída de uma placa tectônica dividida em duas seções. B. A litosfera é a camada mais densa e se mantém em movimentos devido às correntes convectivas. C. As camadas da Terra são separadas uma das outras por áreas denominadas descontinuidades. Olha só que a gente já falou aqui, hein, pessoal? D. Ela é formada por camadas alternas de densidades semelhantes que diminuem da superfície para o centro. E E. O núcleo divide-se em duas partes, superior e inferior, e seu material é o magma. Agora eu peço para vocês darem uma pausa nesse vídeo, faça a questão, depois venha para a gente fazer a resolução juntos. Então, pessoal, vamos lá, vamos fazer essa questão agora juntos. Alternativa A. A crosta é uma camada única constituída de uma placa tectônica dividida em suas seções. Não, pessoal, a crosta não é uma camada única, né, pessoal, constituída por uma placa tectônica. Não, ela tem várias, ela tem as suas subcamadas, a crosta terrestre. Então, essa alternativa ela está errada. B. A litosfera é uma camada mais densa e se mantém em movimentos devido às correntes convectivas. Não, pessoal, essa alternativa, pessoal, ela está errada também, tá bom? Não é por causa dos movimentos das correntes convectivas, tá bom? Essa alternativa está errada. A alternativa C é a alternativa correta, ou seja, as camadas da Terra são separadas uma das outras, ou seja, nós temos o quê? A crosta, o manto, o núcleo externo e o núcleo externo, e das outras denominadas de descontinuidades. Lembra lá que eu falei as duas descontinuidades que nós temos? Então, aí aqui ela entra também essa parte das descontinuidades. Por isso que eu coloquei aquela fotinha e eu fiz aquele breve comentário sobre a descontinuidade, né? Vamos ver por que a D aí está errada. A D ela é formada por camadas alternadas de densidades semelhantes. Não, pessoal, não são semelhantes. Lembre-se, a crosta tem suas próprias características. O manto também tem as suas. E o núcleo também tem suas próprias características, tá bom? Então, é por isso que ela está errada. Não tem características semelhantes, nenhuma parte da outra. Cada parte tem suas características próprias, tá bom? O núcleo se divide em duas partes, superior e inferior? Não, pessoal. O núcleo ele se divide entre exterior e inferior, né, pessoal? Então, e seu material é o magma? Não, pessoal. Essa alternativa está errada também, tá bom? Então, a alternativa correta é a alternativa C. Então, pessoal, na próxima aula, né, que vai ser a aula 2, na parte 2, também a gente continua sobre geologia. É a última parte sobre geologia, daí no caso a parte brasileira, né? O que nós iremos estudar? Nós vamos falar sobre as derivas continental e os ciclos das rochas também, tá bom? Então, pessoal, eu peço para vocês lerem, relerem essa aula, escutarem de novo, marquem de novo. Caso fique alguma dúvida, vocês podem estar entrando em contato com as redes sociais. Até a próxima aula. Eu vou deixar a fixação de exercícios, ou seja, a lista de exercícios propostos da apostila 1 do cursinho, já fazem as questões sobre essa aula. 3 exercícios eu vou deixar lá na página lá do CLES, né? Então eu vou deixar junto com o CLES para vocês estarem fazendo. Veja e reveja, como eu já disse, essa aula quantas vezes forem necessárias. E em caso de dúvida, entre em contato pelas redes sociais ou por e-mail. Estarei pronto para ajudar vocês. Peço para vocês, deixem um comentário, ver como está essa aula, se o material está sendo adequado, tá bom? Para vocês estarem melhorando também o meu trabalho, melhorando o entendimento dessas de outras matérias que estão por vir também, para vocês estarem também me ajudando. Então, deixe lá seu comentário e fale o que você está achando sobre essa aula da Geografia do Brasil, tá bom? Abraço para todos, continuem se cuidando, nos vemos na próxima sexta-feira e não deixe de fazer os exercícios, tá bom? Tchau, pessoal, abraço e até mais. Tchau, tchau.